Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós colocamos cada irmão que tem completado, irá completar mais um ano de vida nessa semana nas Tuas mãos. Também por aqueles que porventura completam mais um ano de casados, nós agradecemos por cada família que se mantenham firmes no propósito de glorificar o Teu nome. Ó Senhor, nós clamamos pelo Teu consolo sobre a família do pastor Baltazar, a Sueli, o Lucas, a Isabela ali, os seus filhos, que eles sintam o Teu consolo, o Teu afago, o Teu Espírito Santo que sabe como ninguém nos consolar, nos colocar em pé, e é a Ti que clamamos. Obrigado porque eles confiam em Ti, e certamente nós já conseguimos ver o Teu sustento sobre a vida deles. Também pedimos pelas famílias enlutadas, aqui mesmo na nossa igreja, ali com a irmã Marileia, com seus familiares. Ó Deus, também os sustente, Pai. Que possamos continuar confiando na Tua soberania, no Teu amor sobre nós. O Senhor é um Deus que não nos desampara. Nos ajude, Deus, a sermos coerentes com a fé que professamos, nos ajude a ser prudentes com os cuidados que precisamos ter, mas também zelosos por aquilo que o Senhor nos pede, por aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Nos ajude, Senhor, porque somos tão frágeis, nós somos tão frágeis. Ó Deus, nos sustenta, renova a nossa fé, aumenta a nossa fé em Ti, Pai, por favor. E entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Obrigado porque podemos parar tudo para nos reunirmos como Teu povo e cantar a Ti com tudo que temos. E obrigado pela Tua palavra que é viva, que agora o Senhor também fale ao nosso coração por meio dela, também logo mais no culto à noite. E assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ontem a gente pôde de fato estar lá com os irmãos, né, no velório, no enterro do pastor Baltazar. Maior concentração de pastores por metro quadrado, ontem estava presente lá, né? Mas foi muito bom ouvir a Sueli, a esposa dele, né? Uma mulher de fé, ali testemunhando a respeito do próprio marido, mostrando solidez, né? Firmeza. É em momentos como esse que realmente o Senhor nos dá oportunidades também, e eu creio que a Sueli fez isso ontem e porque já conhece o Senhor Jesus Cristo, né? Então, vamos sim lembrar de orar por ela durante essa semana, esses dias que agora devem aumentar aí o aperto do coração, né? Mas ao mesmo tempo nos alegrar pelo testemunho que ela tem dado, né? E lembrar que com Covid ou não, né, a morte ela faz parte, né, desde a queda, e nós como cristãos precisamos aprender a lidar com ela, né? E na verdade com esperança, né? Porque até mesmo a misericórdia de Deus é tão grande que até mesmo essa esperança, até mesmo a morte, consequência do pecado, ela serve para nos lembrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, né? Então vamos nos encorajar uns aos outros, porque nós não somos como aqueles que perecem, né? Mas nós temos uma viva esperança. E por isso que nós como cristãos agimos diferentes, não sem lágrimas, mas nós agimos diferente, né? Nós nos levantamos em fé e prosseguimos. Então, o mesmo em relação à própria pandemia, meus irmãos. Nós não somos como esse mundo que perece. Nós nos levantamos em fé, com prudência, mas com os olhos em Cristo, nos mantendo fiéis às ordens dadas por Ele, né? E assim temos que renovar o nosso compromisso com Ele e uns com os outros. Amém. Hoje sou eu mesmo que estou no devocional, então abra sua Bíblia ali em Gênesis, capítulo 9. A ideia desses devocionais aqui, pré-escola bíblica dominical, é que os homens da nossa igreja, né, venham, já estão, né, sendo aí moldados, forjados, e isso é muito bom, né? Orem pelos homens da nossa igreja, e que o Senhor continue fazendo a obra dele. Ele está fazendo uma obra em nosso meio. Então ali, Gênesis 9,
18 a 29. Aproveitar, né, enquanto você abre aí, hoje, à noite, inclusive, você pode ainda entregar a sua oferta especial para o seminário. Nós estamos recolhendo aí, né? Já conseguimos recolher R$200, em torno de R$200. Né? Um dos quartos lá, esses quartos, é em torno de 4.800, né? Mas nós vamos entregar aquilo que recebemos, né? Então, mas você ainda pode hoje à noite, então, vir preparado com a sua oferta, ou fazer a transferência indicando lá para a secretaria, tá? Se for no envelope, você escreve seminário, CTCEB, e aí vamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Creio que não é pouco que está ao nosso alcance, mas Deus sabe. Certo, meus irmãos? Então vamos ler. Gênesis 9, do 18 até o 29. Diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e dele se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Um fato interessante que eu descobri aqui ao estudar essa passagem é que toda essa história do dilúvio, ela está contida numa genealogia. Eu nunca tinha reparado isso, achei muito interessante. Porque lá em Gênesis 5, no capítulo 5, versículo 3, essa genealogia ela tem início. E genealogia geralmente a gente não curte muito, né? Aquele bando de nome ainda estranho ali. Mas ela tem início ali e tem como marcador aquela expressão, né? E viveu tantos e tantos anos e morreu. No versículo 32, lá do capítulo 5, nós chegamos a Noé. E a partir então do capítulo 6 é contada a história do dilúvio. Ou seja, a genealogia aqui, então, ela ganha um aspecto dinâmico, a gente pode dizer, quando chega em Noé. E encerra ali em 9:29, quando retoma ali o marcador, né? Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Aí retorna essa sequência ali, né? Eu achei interessante esse fato, porque o capítulo 10, posterior a esse aqui de Gênesis, né? Traz um quadro das nações que povoaram a terra. Desses 3 filhos de Noé, saem, né, todos, e deles se povoou toda a terra. Né? Então, no caso, os nossos ancestrais, eles estão todos contidos aqui. Né? Vai voltando, vai retornando, vamos chegar nos nossos parentes lá, desse povo aqui. Ao mesmo tempo, é interessante ver como que a história ela vai sendo moldada, então, considerando o plano soberano de Deus, e a interação com cada indivíduo. E cada indivíduo ou demonstra fidelidade a Deus, ou demonstra infidelidade a Deus. Né? Então, a Bíblia afirma que Noé ele era justo e íntegro, como nós vimos, né? O André até salientou esse aspecto, né, da vida de Noé. E de fato, né, ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos ali. No capítulo 6, versículo 9, nós vemos que ele andava com Deus, mas nem mesmo ele escapou de atos desaprovados por Deus. Então, é claro, nós vemos que também Enoque andou com Deus, né, e ele foi arrebatado. Nós não temos muita história a respeito de Enoque. Né? Como Noé foi proposto contar um pouquinho mais a respeito dele, e não há um justo sequer, de fato, né, apesar dele ter achado graça aos olhos de Deus a esse episódio. Um episódio onde, então, ele é encontrado ali
uma falta, né? Com algo que o desabona de certa forma. Esse acontecimento trouxe consequências para os seus descendentes, para os descendentes de Noé. Então isso já é revelado por Moisés, porque Moisés é o autor de Gênesis, né? Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele está escrevendo, né, após os acontecimentos, ele está então relatando para o povo que vai ali adentrar a terra prometida. Então Moisés começa a escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, para afirmar convicções neste povo, no atual povo de Israel lá da época, que precisaria estar muito firmado em Deus, né, para tomar posse da terra prometida, firmar ali as suas convicções. Então Noé está escrevendo com esse objetivo, para o seu público-alvo, para essa nação que precisa firmar convicções sobre quem é o Deus Todo-Poderoso. Então por isso que ele começa a contar todas essas histórias, né, para firmar a convicção do povo. Ele já revela, então, Moisés, né, logo após a aliança que foi estabelecida por Deus, que nós vimos, né, inclusive com o símbolo ali, com o arco de Deus no céu, já de início, então, ele revela essa falha aqui, esse pecado de Noé, né? Então o texto de hoje, ele é relevante, não só porque ele deixa claro o quanto que nós precisamos manter vigilância para não pecar contra Deus, mas especialmente porque a nossa falta de vigilância, ela traz consequências desastrosas para nós mesmos e tem um grande potencial de desastre para os nossos descendentes também. Não é uma regra, mas sim, as nossas escolhas, más escolhas, elas têm um potencial de refletir, de respingar nas novas gerações. O texto, ele revela uma maldição que sai da boca de Noé. Mas, na verdade, trata-se de uma oração aqui. Há muita confusão em torno desse tema, né? Maldição. Noé faz uma oração que contém bênçãos e que contém maldições. Então, essas não são as últimas palavras proferidas ali da boca de Noé, né? Mas são as últimas palavras relatadas por Moisés acerca de Noé. E assim nós poderíamos pensar então em uma espécie de testamento, vamos dizer assim, saindo aqui da boca de Noé. E o pessoal vai ressaltar, inclusive, que esses versículos 24 a 27 é uma poesia que sai da boca dele, é uma espécie de poesia, uma poesia com coisas ruins, né? Uma poesia meio amarga, mas com coisas boas também, com bênçãos e maldições. Mas é um pouco na linha dos salmos imprecatórios, né? Se você vai ler os salmos, você consegue ver os autores dos salmos clamando, né? Para que Deus faça justiça diante dos inimigos, não é? E coisas assim que a gente fica olhando e fica assim até assustado com aquele tipo de oração. Mas o que está em jogo ali é a própria santidade de Deus, a glória de Deus, né? E aqui então andaria um pouco nessa linha, essa oração de Noé aqui, que ele está fazendo sobre os seus filhos. Então, antes de nos determos nessa oração propriamente dita aqui, é importante a gente olhar para o contexto em que essa oração está inserida, né? Os versículos 18, olha aí, vai olhando na sua Bíblia, né? Os 18 e 19, eles apresentam os 3 filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé, destacando que dele se povoou toda a terra. Então, o capítulo 10, como eu já falei, menciona os descendentes desses homens e a origem dos povos. Então, tanto no verso 18 do capítulo 9, quanto no 22, Moisés, ele faz questão de destacar que Cã, olha ali o que está escrito, né? Sempre que ele fala de Cã, Cã é o pai de Canaã. E essa informação ela é importante. Por quê? Porque a atitude de Cã, talvez na sua Bíblia esteja escrito cão, né? Mas essa atitude de Cã traz consequências para os seus descendentes. E embora os filhos, os descendentes, né, eles não necessariamente seguem os caminhos dos pais, né, tanto para o mal quanto para o bem, né, graças ao bom Deus por isso, pela sua misericórdia, né, não necessariamente socorra, né, mas aqui nós temos
um fato. Fato que os descendentes de Cã, eles seguiram por um caminho de corrupção, à semelhança da atitude revelada na passagem de hoje. Não é uma regra, mas fato é que os descendentes de Cã imitaram a conduta de Cã. Né? Então observe no capítulo 10, no do versos 15 até o 18. Gênesis 10, versos 15 a 18, está escrito assim: Canaã é o filho de Cã, gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Um monte de eus, né? Mas tudo isso aí vem de Cã. Então imagine que Moisés, ele está escrevendo, né, como eu ressaltei, para um povo que tem como alvo a terra prometida, a consolidação dos seus pés naquela terra ali. E quem que ocupava a terra prometida? Eram justamente os povos cananitas. Então, os povos em que o povo teria que expulsar da terra eram os cananitas. Eram os descendentes de Cã. Então, quando Moisés ele ressalta que Cã é pai de Canaã, ele está apontando para a origem dos povos de Israel, que precisaria então enfrentar esses povos ali para a terra prometida. Então era importante que eles entendessem que os homens que eles iriam expulsar, eles de fato eram perversos e maus. E eles de fato eram perversos e maus. E aí Moisés está falando para eles, né? E eu deixo ressaltar para vocês aqui, ó. Vocês estão olhando a conduta desses povos que vocês vão ter que expulsar da terra que eu estou dando para vocês? Pois tenham coragem e também não tenham medo, porque a origem deles, olha aqui, já lá no antepassado, já em Cã, nós temos um coração desviado do propósito divino. Então ele vai remontando esse esqueleto ali para quem está lendo, né? E ao ponto de que aquele povo que está lá na iminência, né, da terra, ele olha para isso e fala: mas não é de agora que esse povo então, desde sempre então essa tendência? Sim, desde sempre, né? Desde ali quando este antepassado demonstra uma postura que não corresponde com o padrão divino. É interessante ver essas conexões que a gente não enxerga num primeiro momento, né? Eu louvo a Deus pela vida de homens que são seres pensantes e que conseguem fazer essas conexões também, que nos auxiliam no estudo das Escrituras, mas aqui a gente vê, né, a importância das genealogias. Se depare com uma genealogia e pergunte: o que o Senhor está querendo montar aqui? Que esqueleto que Ele está querendo montar? Que nomes que são importantes, relevantes nessa genealogia para contar o restante da história. Tenha certeza que tem propósito uma genealogia. Claro, um deles é simplesmente relatar todos os que pertencem, todos que estavam, todos que construíram um muro, por exemplo. Né? É simplesmente alistar. É legal também ver como que Deus faz questão, né, de honrar, e Ele nunca perde a pessoalidade, né? Então, até lá na construção dos muros, ele faz questão de citar as famílias que trabalharam. Então, o Senhor não fecha os seus olhos para aqueles que servem, né? Tanto é que ele deixou relatado na Escritura o nome de homens e mulheres e famílias que se dedicaram, né, para a obra dele, né? Então, o Senhor honra, Ele de fato honra. Mas é interessante, então, ver essas conexões e o modo como tudo vai se encaixando dentro do plano soberano de Deus aqui. Dito isso, então, é importante remontar essa história aqui que nós lemos, né, esse relato aqui, e entender as atitudes de cada personagem. Achei importante ir por este caminho aqui. E o pano de fundo, então, que levou Noé a clamar por bênção e maldição sobre seus filhos. Aí o versículo 20, então, do texto de hoje, no capítulo 9 de Gênesis. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. E aqui há uma possibilidade, né? O pessoal que trabalha com tradução da Bíblia e estudo assim do original, ele vai levantando possibilidades de tradução, né? E aqui há uma possibilidade de tradução que coloca Noé como sendo o primeiro a plantar uma vinha. Algumas Bíblias vão falar isso.
né? E nesse caso, se seguir nessa linha, Noé ele não saberia os efeitos do vinho. A primeira vinha que foi plantada, se ele plantou a primeira vinha, né? Então começou a experimentar daquele produto ali, não sabia necessariamente, né? No entanto, a própria situação ali das pessoas nos dias de Noé, pré-dilúvio, né, deixa implícito que a bebida, muito provavelmente, já fazia parte do contexto ali da sociedade, né? Uma vez que se afirma, inclusive, que Noé, nos dias de Noé, as pessoas comiam e bebiam, né? E esse beber, então, provavelmente se refere à bebida alcoólica, né? No caso, seria o vinho. Além disso, a tradução, ela também permite, e é possível que seja, né? Começou a plantar, né? Não sendo o primeiro a plantar, mas ele começou a plantar. E nesse sentido, então, uma vez que Noé é um lavrador, né? O texto afirma isso, ele decide, em determinado momento, investir em um novo negócio, né? E ele começa uma vinha, né? Ele investe ali numa vinha. Então, nesse cenário, nós temos um Noé que ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Embora não seja o conhecimento que te torne culpado do pecado. Por quê? Porque, inclusive, nós vemos na palavra um alerta, né, sobre aqueles que pecam por falta de conhecimento. O pecado não se torna pecado só quando você entende. Agora eu entendi. Aí sim o pecado se concretizou sobre a sua vida, né? O pecado é pecado não por causa do teu entendimento, mas por causa de quem Deus é e o que Ele afirma na sua palavra sobre pecado. Mas o pecado deliberado, ele é algo terrível. Um pecado, apesar do conhecimento, né, é algo terrível. E Noé acaba por cair aqui nesse sentido. E esse episódio que gira em torno dessa relação pai e filho, né, descendentes aqui, se apoia em 3 pecados que estão profundamente enraizados na sociedade atual. Que certamente já chegaram até nós, em nós, e já bateram na nossa porta com amigos, parentes, vizinhos. Que pecados são esses? Nós vamos olhar então para o texto e perceber essas 3 evidências aqui. A embriaguez, nudez e a desonra aos pais. A atitude de Noé deixa claro o perigo de brincarmos com a bebida. Embora não tenhamos na Bíblia, então, um conjunto de normas, né? Nós não temos um conjunto de normas em torno da bebida, né? Nós temos que resgatar nas nossas mentes o dano que a bebida tem para a nossa saúde e para a nossa família. Que imagem você deseja imprimir na mente dos seus filhos? Que memória você deseja que ele tenha a teu respeito? Então nós vamos encontrar, né? Não vos embriaguem, lá no Novo Testamento já, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Então cabe lembrar também que a embriaguez, ela é alistada como uma obra da carne. Vai lá ler em Gálatas a lista da obra da carne e você vai encontrar bebedices, a embriaguez. Então, temos que ter cuidado com isso. E como esse tema está banalizado, e cada vez mais banalizado também entre a igreja mesmo. Agora, é claro, a palavra de Deus não proíbe isso. Há um erro, porque não há uma proibição. E Eva. Deus mesmo, Ele fez roupas, não é? Para Adão e para Eva. Então Cã, ele pecou por ver a nudez do pai. E o pecado foi exatamente esse, porque há pessoas que também vão levantar que aqui não foi só esse mero ver, mas que teriam conotações sexuais aqui em torno do que aconteceu aqui com esse pecado de Cã em relação ao pai, mas não, o pecado foi exatamente isso, não há nenhuma razão para a gente pensar que tenha ocorrido um outro tipo de pecado aqui. Por quê? Porque em Gênesis, quando temos pecados de ordem sexual, está expresso com muita clareza ali o que aconteceu. O autor não tem cuidado para dizer que meias palavras, né, para contar o que ele queria contar. Então aqui ele é direto, ele fala o que realmente aconteceu. O pecado de Cã foi ter visto a nudez, sim, do pai.
agido de forma irreverente em relação a isso. Então Cã peca ao contemplar a nudez do pai. Nudez traz essa ideia da desonra, por ser considerado vergonhoso, pós-queda inclusive, mas também porque representava um desvio de caráter. E aí se nós lermos lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 15, você vai ver essa relação de desvio de caráter relacionada a essa questão da nudez. Lá a gente lê assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Né? Um boa noite Cinderela aqui, para visualizar, dar uma olhada ali no corpo da pessoa. A preocupação então em não se mostrar a nudez, ela também é percebida na lei, né? Na lei ali acerca dos altares. Se você lê em Gênesis 20, versículo 26, está escrito assim: nem subirás degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Em virtude da vestimenta, o altar alto, então o camarada subindo, quem estava embaixo, adivinha o que acontece, né, irmãos? Então eles estão sendo orientados: não faça isso, para que a tua nudez não seja exposta. Então Cã não considerou a insensatez de desonrar o seu pai dessa forma. A nudez, ela também tem sido banalizada nos nossos dias, meus irmãos. Ela tem sido banalizada. E agora que eu gostaria de propor um exercício coletivo, você que também está em casa, prepare-se, porque já falei com o pessoal ali da internet, e nós vamos escolher aqui alguém aleatório, né, e vamos dar uma olhadinha no perfil do Instagram, e ver como é que são as fotos lá agora. Então, pode escolher aí aleatório, né? Claro que eu estou brincando, né, meus irmãos? Claro que eu estou brincando, não vou fazer isso. Mas, você sentiu algum frio aí na espinha agora? No seu coração? Porque Instagram e redes sociais em relação à exposição da nudez é o carro-chefe dos nossos dias. Né? Meninas, mulheres, casadas ou solteiras, homens, casais. Nós temos banalizado essa questão da nudez. A sensualidade está sendo normatizada dentro da igreja, tendo como desculpa a necessidade da valorização própria, da autoestima. Eu já ouvi isso. Que são conceitos equivocados, tá? Mas não vou nem entrar no detalhe aqui agora. Nós devemos guardar a nossa nudez. E isso significa não ter uma roupa de igreja e uma roupa para ir trabalhar, outra lógica de vida aí, né? Mas um viver coerente, preservando o nosso corpo. Isso sem falar na pornografia, que é um outro braço aqui desse desejo de ver a nudez do outro. Então Cã, ele não comete apenas esse pecado também, né? A desonra aos pais também fica evidente aqui. Não se contentando em olhar a nudez do pai, ele sai lá para fora, né, para contar aos irmãos. A desonra aos pais, a desobediência aos pais também é um mal generalizado na nossa sociedade e tolerado muitas vezes pela igreja. Nós achamos que trata-se de um mero pecadinho, imaginando se tratar de uma fase, né? Mas Deus não nos dá permissão para julgar esse pecado como algo banal. Tanto é que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento fica muito claro que trata-se de um pecado grave. Lá em Deuteronômio, no capítulo 21, versos 18 a 21, nós vemos que os pais, o modo como os pais deveriam proceder com os seus filhos rebeldes. Aqueles que não obedeciam à voz do seu pai e da sua mãe. E que ainda sendo castigados, depois de castigados, eles permanecessem sem lhes dar ouvidos, eles deveriam ser levados aos anciãos da cidade, para que todos os homens da cidade os apedrejassem até a morte. Quando os pais constatassem, não tem mais jeito, era esse o procedimento. E lá em Romanos capítulo 1, já Novo Testamento, quando são alistados a lista ali, né, daqueles pecados, no capítulo 1, a desobediência aos pais também é alistada como entre aqueles pecados cometidos pelo povo que recebe a sentença também de morte da parte de Deus. Eles, sabendo que isso é digno de morte, né, não somente fazem, como aprovam aqueles que fazem. Então a desobediência aos pais
também tem sido uma prática banalizada. Precisamos despertar para isso e encontrar um modelo bíblico de criação de filhos. Noé, Cã, Canaã. A banalização do pecado, embriaguez, nudez, desonra aos pais, deixou um legado de destruição. Noé pecou, Cã cometeu um pecado terrível e os seus descendentes seguiram na mesma direção. Não é uma regra, mas no caso relatado aqui, seguiram na mesma direção. Os versos 25 a 27, então, é a oração propriamente dita. E o versículo 25 e disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Noé amaldiçoou o filho de Cã em virtude do ocorrido. O neto, previu isso ali. Os descendentes de Cã, então, seriam escravos, servindo os descendentes de Sem e de Jafé. Aí você vai olhar a história, os povos que eles vão ter que expulsar, descendentes de Cã. Os povos que vão ter que tomar posse daquela terra, ali relacionados a Sem e Jafé. Então, há uma palavra profética nessa fala de Noé, de certa forma. Mais uma vez, então, nós temos que trazer à memória que aqui Moisés ele está fortificando o povo que deveria subjugar os povos que habitavam na terra prometida. Os descendentes de Sem, então, de fato, eles subjugaram os descendentes de Cã. Agora, não entenda com base nesse texto que, uma vez que essa espécie de profecia aqui tenha se cumprido, que nós temos a capacidade de proclamar maldição sobre a vida das pessoas. Não. Outro ponto importante é que, apesar da influência dos que nos cercam, nós não sofremos nenhuma espécie de maldição hereditária sobre as nossas vidas. No nosso texto, não há palavras mágicas saindo da boca de Noé aqui agora, ou místicas, lançando uma urucubaca sobre a vida de Canaã aqui, mas uma súplica, como eu falei, uma oração imprecatória. Não existem palavras mágicas que lançamos sobre a vida das pessoas. Noé, ele faz uma oração para que Deus pese a mão sobre a descendência de Cã. Trata-se então de uma súplica e não de jogar praga, como a crendice da nossa cultura, inclusive, fortalece. Então, as palavras mal faladas, malditas, elas não têm poder sobre as nossas vidas, ponto final. Não há razão para temer qualquer tipo de praga ou maldição oriunda dos nossos pais ou das autoridades sobre as nossas vidas. Há sim a maldição do pecado que está sobre todos nós, e isso é um fato. Mas nós não estamos presos a palavras e afirmações feitas sobre nós, que podem ter gerado sim alguma dor no teu coração, ferida emocional, aí podem, mas irmãos, aquilo não é uma sentença de morte sobre a sua vida. E aqueles que estão em Cristo Jesus, libertos estão mesmo de toda a influência do mal, Só que antes disso, nós não podemos, não existe essa dinâmica, E como é libertador saber disso. Então, da mesma forma, encerrando aqui, não imagine também, com base nesse texto, de que o filho paga pelos pecados dos pais. Mas, de alguma forma, aqui fica implícito que Noé previu que a conduta dos filhos de Cã seria pelo mesmo caminho do pai. E, de fato, foi o que os descendentes de Cã fizeram. Mas isso também não é uma regra, não é uma doutrina aqui estabelecida para a gente se apegar a esse tipo de coisa. Há sim uma influência profunda de pai para filho. É claro que há exceções, tanto o pai zeloso para o filho que se desvia, tanto daqueles tão corruptos que de repente de lá sai o evangelista das nações. Graça, misericórdia de Deus ali. Há exceções, mas no caso os descendentes de Cã seguiram o caminho do pai e foram punidos. Mas foram punidos pelos seus próprios pecados, pela sua própria conduta, que imitavam a lógica perversa de Cã. E achei interessante também perceber ali, lá em Levítico 18, aquele alistamento de tantos pecados na ordem sexual, ali está descrevendo a conduta dos descendentes de Cã, que os filhos de Israel deveriam se desviar. Então esse texto, ele deve nos encher de temor. Nós não podemos banalizar o pecado. Dá para olhar para esse texto, ir para o específico e sair cheio de temor. Senhor, nos ajude a não banalizar o pecado nessas 3 áreas citadas aqui, mas também dá para ver o enredo, a maneira como a história bíblica é contada e como tudo se conecta. Amém, meus irmãos, oremos. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, perdoa os nossos pecados,
perdoa os nossos achismos, a banalização do pecado, quando o Senhor é o Deus santo, puro. Ó Senhor, nos livre de flertar especificamente com cada um desses pecados que foram mencionados aqui essa manhã. A embriaguez, a sensualidade, a desonra aos pais. Nos ajude, Senhor, precisamos de Ti, a ter uma postura coerente com a nossa fé. E assim oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.